Olá, mãe! Olá, mulher! Tudo bem com você? Estamos aqui na série Agosto Dourado, a série do Diário de uma Maternidade. E nós estamos hoje no último capítulo dessa série e eu fiz questão da gente terminar em grande estilo, porque hoje não vai estar só a apresentadora aqui falando com vocês, vai estar a dentista também. Então, vocês vão entender aí sobre a fonoaudiologia. Você sabe o que uma fono faz? Você tem dúvida como que ela conduz essas consultas? Se seu filho precisa passar numa fono? Então, fica com a gente. Eu sou a Juliana Pellini e vocês estão no Elas Podem Cast. E hoje a gente vai tratar esse assunto tão legal, mas antes a gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores. Bom, vocês sabem que eu sempre tô aqui, ó, super elegante, com uma roupa escolhida pela Rê, da Cravo e Rosa. cravoerosa.story. Vocês têm acesso aí pelo Instagram. E vocês sabem que eles têm loja tanto em Suzano como em São Miguel. Então façam a compra de vocês e fiquem sempre aí dentro dos stories aí, porque todo dia tem uma novidade diferente. E nós também temos um acessório. Vocês sabem muito bem, né? Um acessório compõe o look de todas as mulheres. Então, nós estamos falando de Inspirações JE. Gente, vocês sabem que o Elas Podem Cast tem um cupom aí de 15% de desconto. E nas compras acima de R$80, ó, vocês têm acesso a esse lindo copo personalizado. Legal, né? Temos também o Estúdio Elo Pilates da Priscila, da minha ex-companheira aqui do podcast. Vocês sabem que ela faz ali o acompanhamento da coluna para você ter uma vida saudável. Então, Estúdio Elo Pilates. O que mais? Temos também Show de Bebê. Não sei se vocês conhecem essa loja, mas você que é mãe precisa conhecer, tá? Ela tá localizada em Mogi das Cruzes. A gente vai deixar a descrição aí no vídeo para vocês. E gente, tem tudo. Tem imóvel, você conhece? Conheço. Fiz compras. Tem tudo que vocês imaginarem. Dormitório, acessório, roupinha. Então, assim, confiram que vale a pena e sempre tem promoção também. E por último, Colo e Calor Consultoria. Se você tem dúvidas sobre amamentação e precisa de uma consultora, não deixe de procurar a Camila Toniati. É isso. Vamos então pro episódio. Então, vamos lá. Hoje eu estou aqui na mesa. Ela é CEO do Instituto Ninho, a equipe da Thalita Azevedo. Ela é fonoaudióloga, clínica materno-infantil, especialista em distúrbios da voz e comunicação. Gente, o currículo aqui é muito extenso. Pós-graduada em autismo na fonoaudiologia e aprimoramento em linguagem infantil, da avaliação à terapia. Ela tem aprimoramento em amamentação neonatal, consultoria de amamentação, gente, mas voltada para a área de fono, né? Tem também aprimoramento em disfagia infantil e transtornos alimentares. E ela já atendeu até hoje já 15 mil famílias e crianças. Seja muito bem-vinda, mas eu vou te chamar já de Thalita. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Ju. Eu queria agradecer pelo convite para falar agora desse Agosto Dourado, desse trabalho da fonoaudiologia que muitas pessoas não conhecem, né? Acabam lembrando da fonoaudiologia em relação às trocas na fala do Cebolinha, trocando o R pelo L. Mas a nossa atuação é bem ampla em relação ao desenvolvimento infantil, adulto e idoso também. E eu, como dentista, com certeza você era uma das mais esperadas, porque a minha área tem muito a ver com a sua área, embora as pessoas não imaginem, né? E aí eu quero começar com a primeira pergunta. Você tá aí falando com essas mães que muitas das vezes não entendem. Então, o que é a fonoaudiologia e quando os pais te procuram? A fonoaudiologia é uma ciência que veio aí para tratar os distúrbios da comunicação e da fala, mas a gente atua também em relação à amamentação, a gente atua em relação à motricidade orofacial, então tudo que envolve essa boquinha, mastigação, deglutição, sucção, que daí essa parceria tão grande também com os dentistas, né? Nós atuamos também com a parte da audição, então distúrbios do processamento auditivo, pessoas que não estão escutando. Atuamos com as dificuldades da deglutição, que a gente considera como disfagia.
A gente também atua com a parte da aprendizagem da leitura e escrita. Então, é um leque de atuação do fonoaudiólogo. E, geralmente, as famílias acabam procurando o fonoaudiólogo quando eles têm alguma dificuldade com seus filhos em relação à comunicação. Então, é muito difícil uma pessoa chegar diretamente até você, né? Geralmente algum outro profissional que acabou indicando, né? Hoje eu posso dizer que as mães, até por esse conhecimento agora, né, de Instagram, de Google, elas têm pesquisado e percebem quando essa criança não está se comunicando dentro daquele período ali esperado, de 1 ano e meio, as primeiras palavrinhas. Mas falar para você que as mães nos procuram enquanto fonoaudiólogas para amamentação, isso realmente não ocorre. Ocorre o encaminhamento do dentista, do pediatra e da consultora em amamentação. Então, voltada para a amamentação, realmente sempre tem que ter uma ponte com outro profissional que fez esse acolhimento inicial. E aí eu já tive a presença da Camila aqui, a gente conversou, que muitas das vezes a mãe entra naquele desespero, né? Ah, meu leite é fraco, porque a pega eu já consertei, será que tem mais alguma coisa pra gente ver? E é aí quando a gente aciona o serviço de fonoaudiologia, né? Isso. Então, eu quero que você explique um pouquinho pra gente no que a fonoaudiologia ajuda na amamentação. Então, o profissional fonoaudiólogo é aquele realmente que avalia as funções que a gente chama de estomatognáticas. Então, o que seria isso? Então, como que esse bebê suga, como que ele deglute e como que ele respira. Tudo isso é um mecanismo dessa motricidade, de toda essa organização da boquinha do bebê. Então, quando ele procura o fonoaudiólogo, o que a gente observa? Tem alguma que nós chamamos de disfunção motor oral. Então, ou essa língua não está conseguindo se posicionar, ou esse bebê faz compensações. Então, no primeiro momento, ele está indo ali pro peito por reflexo. Ele quer se alimentar, então ele vai fazer essa extração de alguma forma. E 10 vezes usa muita gengiva, muito bochecha, e a gente gostaria que tivesse, e deveria só usar aquela língua. Certo. Então, nós atuamos nessa parte das compensações. Quando o bebê, ele suga, é a língua que está em ação. É a língua que está em ação. Ela é o grande protagonista. Ela que faz essa puxada, né? Para as mães entenderem. A extração, né? Então, esse bebê precisa... É como se fosse um movimento de caixa. Ele vai abrir totalmente a boca. Essa boca vai para frente junto com essa língua que está depositada e vai canolar. No que vai canolar, ela vai bater lá no céu da boca. E aí que eu vou ter uma pressão, que a gente chama de uma pressão negativa para a extração. Como se estivesse tirando leitinho da vaca dentro da boca. Então, em alguns momentos, o que acontece? Esse bebê até abre bem essa boca, posiciona essa língua sobre a gengiva, consegue abraçar esse mamilo. Mas quando ele vai jogar para esse céu da boca, ele não consegue manter, porque essa língua tem alguma limitação. Pode ser o freio ou pode ser realmente tensão no assoalho da língua. E ele quer se alimentar. Daí o que ele vai fazer? Morder. Então ele vai extrair mordendo esse bico. É a hora que a gente começa com os machucados. Então quando ele usa o rebordo, né? O rebordo para conseguir realmente extração. Ou então ele até consegue sugar, de repente ele puxa a bochechinha. O bebê não tem que fazer esse movimento e ter o estalo associado. Alguma coisa nessa musculatura oral não está adequada. E a gente avalia realmente todo esse papel da sucção, deglutição e respiração associada. Sim. A gente fala muito de amamentação, que amamentar é um ato de amor, mas, principalmente nós, como profissionais, a gente tem que falar os benefícios da amamentação. Então, eu sempre costumo explicar para essas mães que todo o desenvolvimento facial está linkado à amamentação. Justamente pelo que você falou. Então, ele faz esse movimento, a mandíbula começa a crescer. Então, por isso que, gente, vocês vão ver que o bebê nasce com o queixinho para dentro. E é pela via de parto, né? Uma coisa que a natureza faz justamente para ajudar ali na via de parto natural. Entretanto, esse queixo, ele precisa vir para fora. E como que esse queixo vai vir para fora? Fazendo exatamente esse movimento que ela falou. Então, se o bebê não faz esse movimento, não tem crescimento de mandíbula. Se o bebê não tá agindo com essa vedação dos lábios, língua na posição correta, os ossos aqui da face, eles também estão em expansão. Então, essa expansão vai acontecer de maneira errada ou vai ser ineficiente, não vai acontecer. E isso não vai trazer prejuízo, que é o que a gente sempre bate, né? Não é só um prejuízo na fala
ou um prejuízo dentário. Porque às vezes a mãe pensa assim, depois eu ponho um aparelho, eu conserto isso. Mas seu filho, por exemplo, vai ser um respirador bucal. Sim. Seu filho vai ter dificuldade de respiração. Seu filho vai ter dificuldade para engolir, porque isso não foi devidamente estimulado e da maneira correta. Porque é o que ela falou, se a gente tiver esse movimento e esse estalido, tá na maneira errada. Sim. E muitas mães seguem assim, né? Segue. E vai indo embora, E vai com a fissura e sofre. E às vezes a mãe nem tem a fissura, mas ela tem uma produção tão vasta. É aquele seio que a gente fala que dá pra vender aquele leite. Tá esguichando. Que esse bebê mantém ganho de peso. Esse bebê vai se desenvolvendo. Só que a gente tem esses outros sinais. Assim, a respiração eu vejo como o mais importante nesse primeiro momento. A queixa, quando essas mães me procuram, eu pergunto, o seu filho dorme bem? Não, esse bebê nunca dormiu. E aí já sinal de alerta. É o primeiro sinal de alerta, né? Então, assim, esse bebê nesses primeiros meses, ele vai dormir muito. Ele vai acordar quando tiver com fome. E depois ele tem que fazer sonecas mais longas, porque o bebê vai expandindo em relação a todas as funções motoras, sensoriais, então visão, audição. Ele precisa acomodar essas informações, então ele precisa dormir. Onde vai acomodar? No sono. E a gente tem bebês que não dormem, que a mãe chega e fala, tá com olheira até, com criança com 2 anos, uma olheira profunda, porque ele sempre tira soneca de 20 minutos e a noite inteira despertando. São os despertares dessa criança, né? Então, quer dizer, é o que você tá falando, se essa mãe tem uma alta produção, ela vai ser mais difícil, né? Identificar. Então, isso passa meio que ileso, né? Porque quando não tem, e aí a criança começa a perder peso, aí é a primeira preocupação da mãe, né? Sim. E aí sim vai ser acionado. Lógico, no episódio com a Camila a gente falou da importância da gente ter o acompanhamento da consultora de aleitamento antes do parto, justamente para ter esse manejo e identificar muito mais rápido essas questões, né? E falando sobre o freio. Então, assim, uma coisa que eu escuto bastante dos pais, e é lógico que tem coisas que ainda são questionáveis no meio da odontologia, mas eu quero que você, como fono, explique pra gente. Um freio curto. Então, gente, o que seria um freio curto? Aquela linguinha que não sobe, né? Tá chorando e não sobe. Não sobe, e faz até um coração, o desenho da língua, de tanto que a criança faz força e a língua não sobe. Então, fala pra gente, freio curto. Ele pode esticar com exercício? Ah, gente, gostaria. Ai, obrigada. Mas não. Porque eu escuto muito isso. Não, mas aí a gente... E, infelizmente, até de colegas seus. Eu sei. Que fazem avaliação e falam, não, vamos fazer um exercício, vamos fazer 10 sessões, que esse freio vai alongar. E aí, às vezes, os pais me procuram e eu falo, não, freio curto é freio curto. Sim. E quando que é a hora de intervir cirurgicamente? Né? Como que você trabalha com essa equipe? A gente nunca faz né, nunca indica uma frenotomia desse bebê, que seria a cirurgia do freio, de forma precoce, no sentido de, tá indo tudo bem com essa amamentação, mas vamos fazer preventivo, né, de forma preventiva. Não existe freio preventivo. Sim. Mas, geralmente, sempre vai ter sinais. Então, o que o fonoaudiólogo faz? Ele não apenas avalia a anatomia daquela boquinha. A gente tem uma história clínica por trás, né? Então, a gente faz o que nós chamamos de entrevista inicial, essa anamnese, que às vezes os pais chegam e já quer que a gente avalie. Eu falo, não, eu preciso entender todo o contexto. Desde lá do parto, não, desde, na verdade, da gestação. Eu falo, quando eu fazia ultrassom, tinha mãozinha muito na boca, tinha mãozinha no queixo. Porque a gente está vendo associado, isso não é uma relação, né, uma relação que a gente sempre observa, mas está acontecendo. Bebês que tinham posicionamento intraútero, né, que sempre com a mãozinha no queixo, viradinho, a gente está vendo crianças que estão nascendo com algum torcicolo, estão nascendo com alguma tensão realmente cervical, e geralmente associado a isso a gente tem uma alteração de freio também. Então, por isso que a gente colhe todas essas informações, né? Então, passa por essa entrevista inicial, a gente vai observar como que tá essas mamadas, a gente vê como que essa sucção, que a gente fala não nutritiva, então a gente coloca o dedo enluvado na boca do bebê, sempre com luva, que eu já vi colegas fazendo sem luva, pra gente ver como que tá sugando, qual é a pressão que ele está fazendo, tá? E após isso, a gente vai avaliar ganho de peso, a gente vai avaliar essa mama, mas sempre a gente observa algum sinal importante. E a gente já começa a ver a alteração. Então, às vezes eu tenho um bebê
que chega pra mim com 1 mês. Eu vi que é um freio curto, mas tá com ganho de peso. Nessa mama tá indo tudo muito bem. Tem ali, às vezes, um pouquinho de aciona a bochecha, mas não é sempre quando você faz o manejo dessa mãe, muda a posição desse bebê no colo. Ele melhora, mas a gente começa a ver no decorrer algumas questões gástricas envolvidas. Então, no bebê, que a mãe nunca se queixou de cólica, falou, não, eu ponho a mão na barriguinha, nunca observei que tem algum gases, alguma coisa do tipo. De repente, começa com essas alterações. E daí eu peço, geralmente, sempre para reavaliar esse bebê. Então, ó, você vai voltar daqui 1 mês, a gente fez ajuste da mamada, de posicionamento, daqui 1 mês eu quero ver de novo. Ele vai estar com 2. Quando eu olho com 2, eu já vejo a alteração, muitas vezes, do céu da boca. Porque vejo aquela língua que a gente fala com tapete branco. Então, eu falo, olha, ela ficava, apesar de um freio curto, mas aquela boca era pequena, ela conseguia ficar, e ela tem que ser uma língua volumosa, ela ficava assim em contato com o céu da boca. Fazia autolimpeza. Você voltou agora depois de 1 mês, eu tô vendo tapete branco, o céu da boca que era pra estar um pouquinho mais amplo, começando a ficar, que eu brinco eles, caverninha, subindo. Temos já uma alteração importante, porque a gente vai começar a ter o encurtamento, que inclusive é o meu, gente. Mas o meu foi mamadeira excessiva. A gente vai chegar nesse papo, eu acredito. Mas é isso, né? Esse freio encurtado. Então, eu falo, olha, a gente vai começar a correr esse risco. E daqui a pouco, com este freio, na introdução alimentar, lá no 6º mês, a gente não vai ter uma língua buscando alimento. Então, vocês estão percebendo que a dificuldade só vai aumentando. Só vai aumentando. Só que a gente não faz de forma preventiva, né? Então, bebê com ganho de peso, que você fez ajuste de mamada, você vai pedir para retornar. Certo. Então, é uma reavaliação. É uma reavaliação. Então, né, lógico, nesse percurso, às vezes nem dá 1 mês. Essa mãe já entra em contato antes e fala, você me disse que esses sinais poderiam aparecer. Entendi. Estão aparecendo. Né? Ah, não, mas a grande maioria de um freio curto, aquele que vai pontuar no nosso protocolo, né? Acima de 7, que é o freio cirúrgico, esse bebê já tá com baixo ganho de peso. Essa mama já geralmente está muito machucada. Essa mãe tá falando assim, eu não aguento, eu vou parar. Era meu sonho, mas eu vou parar. Então é o momento que a gente já envia, faz a discussão, envia pro colega, pro odontopediatra. Ele avalia também todos os achados, junto com o relatório fonoaudiológico que diz, realmente, a gente não tem mais o que esperar. E daí faz a cirurgia, a gente faz a reabilitação dessa boquinha. Então, assim, o freio curto, ele é cirúrgico, né? A gente toma um cuidado e a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, justamente porque pensa a gente chegar para essa mãe que acabou de ter o seu filho e o susto que ela leva quando a gente fala a palavra cirurgia. Isso. Então, a gente tem um termo meio chulo, assim, né, dentro dos hospitais, que é o pique na língua. Ai, a criança nasceu, foi feito um teste, a gente já fez um pique, né? E eu, como dentista, sou contra o pique no hospital, justamente porque não é um pique, né? O que adianta eu fazer um pique no hospital e daqui 60 dias o profissional vai ter que refazer essa cirurgia? Sem contar que tem questões em relação à anestesia, mas enfim, nem vamos falar sobre isso. Sim. Então, assim, você tem que chegar com muito cuidado para essa mãe e falar, olha, mãe, foram feitos todos os testes, a gente está em conversa com a consultora de aleitamento, a gente está em conversa com a fono, a gente tá em conversa com quem cuida do torcicolo, muitas das vezes, porque vocês não sabiam disso, mas bebê tem torcicolo, tem esse diagnóstico, né, de torcicolo. E aí a gente bate o martelo. Eu falo que o dentista, ele entra pra bater o martelo. Sim, perfeito. Né? E aí existe muita insegurança. E eu acho que muitas coisas acontecem nesse meio justamente pela insegurança dos pais. Então essa questão, vamos fazer terapia, vamos alongar, vamos isso, vamos esperar. O que a gente quer deixar bem claro pra vocês nesse episódio. Se é um problema pontual, é um freio curto, não tem o que esperar. Sim. Porque esse bebê vai estar em sofrimento e essa mãe vai estar em sofrimento. E a gente tem uma grande chance desse desmame precoce, né? Sim. E o que acontece em alguns casos, até com o torcicolo, é exatamente isso. Assim, faz 1 ou 2 sessões de fono pra gente relaxar um pouco essa boquinha, porque é uma boquinha muito pequena, até pra que o odontopediatra consiga fazer, né? Porque, gente, não é simples. Não é simples. É uma cirurgia que tem que tomar cuidado, muito, né? Porque tem que tirar apenas o freio. Sim. Né? Então, eu até tinha conversado com a doutora que eu já tive um caso que tinha tirado demais. Né? Então, não é todo profissional que faz. Sim.
O cirurgião pediátrico pode fazer, mas para mim, fonoaudióloga, a melhor pessoa para fazer é o odontopediatra, Sim. porque conhece boca como ninguém. Sim, a né? anatomia toda A anatomia da língua. toda. E até para diagnosticar, às vezes é um submucoso, é muito Sim, mais difícil de sim. entender, né? Então, assim, por exemplo, eu não faço essa cirurgia, né? A gente até já Sim. conversou com ele. Porque eu penso assim, como que eu vou correr um risco se eu não tenho toda a técnica cirúrgica com amplitude, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Se for uma opção, façam com especialistas, né? Sim. Não tem jeito. E aproveita e fala, essa mamãe não fez a cirurgia e aí ela foi pra mamadeira, porque ela vai perder essa amamentação no aleitamento materno, né? Quais são... O que vai piorando aí? Com a entrada da mamadeira, da chupeta? Padrão, né, de sucção que é totalmente diferente. Então, o que acontece em alguns casos, a gente tem... São visões também dentro da fonoaudiologia, junto com a consultoria de amamentação, né? Vou contar agora da visão a Thalita fonoaudióloga. Tá. Então, o que eu observo? Num primeiro momento, quando esse seio está muito machucado, a gente tem uma criança com um torcicolo, vai precisar fazer algumas sessões de físio, até para conseguir posicionar, porque essa criança vai ficar deitadinha no colo da mãe, enquanto o odontopediatra está fazendo a cirurgia, ou cirurgião pediátrico, né? Porque faz na cadeira do dentista, né? Não precisa ir para um centro cirúrgico por conta do tempo de vida desse bebê. Após todos esses ajustes, né? Essa criança muitas vezes, nesse meio tempo, para essa mama descansar, ela vai para um copinho ou ela vai para uma colherzinha. E daí eu sempre falo para os pais, isso tem que ser muito transitório, a gente tem que correr contra o tempo. Porque muitas vezes a gente pensa, foi pra mamadeira, foi por isso que eu perdi a amamentação. Então foi confusão de bico. Copinho, colher dosadora, mamadeira, a gente vai ter confusão de fluxo sempre. Né? Por mais que a gente esteja com muito manejo. E esses pais não vão estar com o manejo que é de um fonoaudiólogo, de uma consultora de amamentação, Sim. ainda mais na madrugada menos ainda. Sim. O que eu tenho visto, eu tive um caso essa semana desta forma, né? Um bebê está há longo tempo já com um copinho, porque essa mama precisava descansar, a conduta estava extremamente correta. E quando eu fui avaliar a sucção não nutritiva desse bebê, ele estava tentando sugar assim. Porque é assim que ele faz um copinho, né? Ele faz isso daqui. Então ele fica com padrão de gatinho. E eu tenho que fazer um bico pra mamar. Então, daí eu falei pra ela, agora a gente vai ter que apagar essa memória. Porque ele vai pro seu bico, pro seu peito, que agora melhorou, fazendo isso. E daí ele começa a morder com a gengiva, com o rebordo dessa gengiva. Sim. Então, é um dos problemas. Quando vai pra mamadeira, muitas vezes os pais vão virar a mamadeira e deixar todo o bico preenchido de leite. Só que daí é onde eu tenho a maior confusão de fluxo. No peito não é assim. Então, nesse peito, essa bebê começa a sugar. Às vezes, se essa mãe acabou de dar o peito, ou gêmeos, né? Um exemplo. Já deu, vai dar pro segundo, não tem leite ali ainda. Mas vai ser fabricado durante essa sucção. Sim. Vai demorar aí 30, 40 segundos para vir. Nessa mamadeira, a primeira força que ele fez, já veio. E vai. É glute, 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 glute. O peito, que ele demorava 20 minutos, a mamadeira é 5. Então, daí começa o que é mais fácil e mais confortável. Mamadeira. Sim, até porque o serzinho já é inteligente, Muito né? inteligência. Pra que eu vou fazer uma academia nesse peito? Eu quero pouco esforço e muita recompensa. Sim. É o que eu tenho na mamadeira. E lógico, não tem amplitude do movimento que a gente vai ter no seio. Então, essas confusões acontecem. Mas eu falo que mamadeira a gente sempre tem casos e casos, né? Quando eu vejo um bebê que ficou muito tempo no copinho, eu vejo um bebê extremamente irritado. Porque sugar acalma neurologicamente. Sim. Por isso que nessa livre demanda, muitas vezes a mãe fala, nossa, mas ele tá chupeitando, né? Mas por algum motivo ele tá com algum desconforto e ele precisa sugar para acalmar. Sim. Então, sucção é afetiva também, afetiva. Né? Então a gente tem que colocar tudo na balança. Eu acredito que sempre, assim, qualquer introdução, ainda mais de um bico artificial à mamadeira em si, a gente tem que pensar, por que nós vamos introduzir isso agora? Por quanto tempo? E qual que é o nosso manejo? Não simplesmente, eu perdi a amamentação e eu vou colocar a mamadeira, né? Certo. Então, antes disso, a gente... tem que sempre tentar recuperar. Sempre tentar recuperar. Então, eu tive uma mãe também recente, essa semana foi só bebê. Ela tava com o bebezinho com 6 dias de vida. E ela chegou pra mim, assim, extremamente, o semblante de frustração mesmo. Falei pra ela, você veio pra avaliação do freio, né?
E ela falou assim pra mim, e porque eu tô sobrando nessa relação? Eu falei, oi. Ela, é o pai que faz tudo. É ele que dá o leite, não é? Então, é ele que alimenta. É ele que tá trocando a fralda, porque minha cesárea não foi o que eu desejei. Eu queria um parto normal, já não consegui. Começa aí no parto, né? Na verdade, a gente já... Como a gente fala em todos os episódios, a questão emocional pesa demais no puerpério, né? Pesa muito. Eu olhei pra ela, eu levantei e falei, para tudo, vamos dar um abraço aqui. Vamos dar todo mundo dar um abraço. Vem até o bebê dar um abraço. Sim. Eu falei, você carregou por 9 meses, ele tá sentindo a sua falta, você não tá sobrando. Só que agora a gente não vai dar o peito. Você está com dor. Ninguém precisa dar o peito aumentando assim, uma fralda na boca, porque é isso que acontece, que a mãe chorando, sem olhar pro bebê. Sim. Essa díade, que esse contato pele a pele, essa mãe com esse olho no bebê, assim, é de uma criação de laço, né, extremamente importante para ele se sentir seguro. Ele saiu do forninho, esse forninho tava muito bom, ele não sabe que saiu ainda. E eu sei que ela veio semana passada, eu falei, para o peito. Liguei, era até um paciente minha com a Camila. Falei, Cami, parei com o peito. Vamos lá, vamos parar. Deixa essa mãe respirar. Essa mãe vai trocar, essa mãe vai dar banho, dentro das condições dela. O pai vai dar, mas ela vai fazer arrotar, porque ela faz parte desse processo. E a gente daqui a pouco vai colocar desse peito cicatrizar. Não cicatrizou, o mamilo tá muito machucado. E ela voltou comigo essa semana e falou, posso colocar ele no peito? E não era a intenção, eu tinha falado 10 dias. Não tinha dado 10 dias. Sim. Porque eu falei, pra cicatrizar, isso vai em torno de 10 dias. E quando ela colocou no peito, eu falei, tá tudo bem? Ela falou, não, está doendo. Mas bem menos. Mas bem menos. Ela não tinha bico, porque pra ajudar ainda tem isso, né? Temos as mães que não tem o biquinho tá invertido. Então, daí a gente tem... Esse bico vai sair, mas às vezes vai ser mais dolorido do que outras mães que já têm o bico. E eu falei pra ela, agora a gente tem que ganhar peso. Porque mesmo ele mamando assim, tá fazendo compensação. Aí eu, Cami, eu sei que você consegue ficar muito próxima dessa mãe. As consultoras têm, né, esse vínculo muito maior. Eu preciso que você agora vá orientar, porque a gente vai colocar uma sondinha para ela tá tudo bem colocar a sondinha. Porque eu tenho que ganhar peso. O ganho de peso dele foi muito baixo. Tem balança no consultório, peso. Falei, foi baixo, vamos pesar agora melhor esse bebê para ele ganhar o peso. Liguei pra pediatra, ela não tá certa a conduta. Eu falei, então tá bom, estamos todas ajustadas. Né? Eu sempre falo a minha conduta e digo, vou ligar pra pediatra, vou ligar pra consultora, a gente vai alinhar. Todo mundo de acordo, é essa a nossa proposta agora. Né? Então, as coisas vão caminhando. Sim. Se a gente tiver como se fosse um estudo daquele caso. Então, tem que ter paciência. E tem que ter paciência. Essa introdução precoce ocorrendo de uma forma, às vezes, que não houve um trabalho antes, faz com que a gente tenha essa perda da amamentação. E a chupeta muda. Eu sou mãe, minha filha eu fui para essa área por conta disso. E eu lembro que quando ela tava completando uns 25 dias, meu peito tava muito machucado. Eu não era da amamentação, eu era da linguagem apenas, mas eu sabia, eu tinha me preparado. Mas filha de pandemia, então não dava para sair, não tinha muita coisa a se fazer. Sim. E eu lembro que com 25 dias eu já não tava mais aguentando. Eu falei, gente, não melhora o meu seio. Tem alguma coisa nessa boquinha, uma boquinha muito pequena, eu nem conseguia ver. Entrava em contato com amigas fonos que trabalhavam, ela tá dizendo, não dá pra ver nada, essa boca é muito pequena. Eu lembro que eu acordei na madrugada, eu falei pro meu marido, que ela chorou, que eu sabia que ela vinha pro peito, eu falei pra ele, cadê a chupeta que alguém me deu no chá? Porque eu tinha escondido, eu falei, imagina a chupeta mamadeira, nada disso pra minha filha. Cadê a chupeta? Ele olhou e falou, mas não é a mãe. Eu falei, não é a mãe não, é agora, não é a fonoaudióloga, agora é a mãe. Eu não estou aguentando. E eu introduzi a chupeta com 25 dias. A próxima mamada daquela madrugada, que dela acalmou, dormiu, acordou umas 6 da manhã, foi péssima. Mudou o padrão de sucção. Sim. Então, o que estava ruim ficou muito pior, porque ela está num aprendizado. Sim. Aquilo é reflexo até o terceiro mês, né? Então, às vezes, as mães têm criança que tem padrão de sucção, assim, sugador? Tem bebê que a mãe fala, Thalita, tô com 6 meses, já comecei a introdução alimentar. Eu pareço uma índia. Ele tá pendurado 24 horas sugando. É um padrão sugador. E daí a gente tá vendo uma mãe que tá em adoecimento. Então eu falo, opa, a gente já tá com 6 meses, conseguimos garantir essa amamentação. Vamos olhar pra isso? Sim. Toda chupeta, vamos sentar e vamos entender o que a chupeta vai fazer com a boquinha dele. Tem chupetas que são perigosíssimas. Todas são ruins. Mas aquela que a gente põe o dedinho, que é desse tamanho, que coloca o dedo pra criança ficar sugando junto...
que ela é gigante, que tem um peso, aquela é a pior de todas. Todas são ruins, mas aquela é a pior de todas e as pessoas usam muito ela. Porque o bebê tá ali, você vai lá e coloca o dedinho, tá sugando o meu dedo. Não, gente, tem um peso absurdo aquilo. Então a gente tem que trabalhar. Eu sempre falo assim, vou dizer pra você que hoje pode causar isso, mas eu te entendo e respeito a sua decisão. Eu, enquanto falando, tenho que te informar. Então a gente informa. Eu também falo isso. Eu não vou te colocar como regra que você tem que sair daqui e seguir. Mas eu preciso te passar o conhecimento, né? Sim, e daí assim, olha, vai ser no momento em que ele só faz isso. Ele vai pro peito pra não nutritiva pra dormir. Então você vai usar isso com ponderação, você não vai nem colocar o paninho, não vai. Porque daí fica de fácil. Fica de fácil acesso. Sim. Né? E daí eu sei o impacto da chupeta, não só crescimento craniofacial, pra fala. Pra fala. Ô, Thalita, e depois que a gente faz uma cirurgia de freio, quanto tempo depois você manobra essa língua? Porque às vezes as mães não entendem, né? Sim. Essa língua, ela vai ter uma nova posição e é mais uma coisa que esse bebê vai ter que aprender. Sim. Então, não existe também fazer a cirurgia de freio se não tiver retorno no fonoaudiólogo, né? Sim, sim. Antes retornava, eu posso dizer, lá em 2021, os bebês retornavam comigo com 7 dias. E daí eu fui vendo junto com a odontopediatra, que eu trabalho em parceria, eu falei... Ela olhava e falava, não tá ficando legal, né, Thalita? Eu falava, não, tô tendo que demorar um pouco mais. Essas sessões que poderiam ser mais curtas estão demandando mais. Eu tô tendo que manipular muito mais. Por quê? Geralmente esse bebê, que foi um pouco do meu caso, que tinha um freio ali alterado, que essa mãe já não tava aguentando mais por conta dessa sucção não nutritiva, desse bebê tanto no peito, ela já deu a chupeta. Para fazer cirurgia, você tem que retirar a chupeta. Esse bebê começa a ficar irritado, porque ele já tinha um padrão ali, de todo momento que ele chorava, ele tinha o recurso dele, que era a chupeta. Quando ele faz a cirurgia, ele vai ficar um pouco mais manhoso, né? Então, tem bebês que respondem com um limiar de dor ali, ele fica mais incomodado. E ele vai para esse peito ainda não com os ajustes corretos, ele estava mamando com as compensações que ele estava fazendo. E daí acontece, porque depois as mães contam para mim, de no meio dessa loucura da madrugada, essa chupeta vir pra essa boca. E daí, nesses 7 dias, eu não conseguia acompanhar isso. E às vezes, quando vinha, eu falava, essa língua tá estranha. Essa cicatrização não tá ficando boa. E daí, a gente solta no dedo, literalmente, né? Então, quando fica lá o buraquinho que parece um diamante, um losango, que retirou o freio, ali a gente vai ter um processo de cicatrização, que é a fibrina, que eu brinco. É praticamente a cola do Homem-Aranha. É da teia do Homem-Aranha. Se essa língua fica baixa, a gente vai ter uma aderência. Não pode chupeta. Esse é um bebê que tá na mamadeira. Mamadeira tudo bem, porque ele vai mamar e vai sair da boca. Mas a chupeta fica na boca. E às vezes, quando chegava com 7 dias, eu olhava, a língua já tinha uma aderência. E daí a gente tem que fazer manobra, a gente solta, mas gera dor. Isso que eu ia falar. Quanto gera mais dor. O processo fica totalmente né? comprometido, né? Então, hoje, assim, depois de um tempo, depois mais ou menos, né, em meados de 2021, a gente começou a observar. Tinha bebês, quando era muito novinho, que cicatrização ok nesses 7 dias. Fazia manejo. Muitas vezes a consultora fazia esse manejo na casa, tudo. Que é mais uma coisa que o leite materno também ajuda, né? Na cicatrização. Tanto que faz e já vai pro peito. O ideal é já ir para o peito. E hoje volta em 48 horas. Porque não dá pra dar essa brecha. Né? Não Resumindo, não dá pra Não dá. Então, assim, volta em 48 horas comigo. É igual quando a gente opera paciente. Você fala retorno de 7 dias, mas você fica lá. Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Porque é isso, né? Você tem que garantir o seu pós-operatório, né? Já que indicou, agora a gente tem que ganhar, né? Não pode perder nada. Sim. E assim, o que é importante a gente falar, que bom que a gente tem recursos, né? Sim. Porque se a gente pegar as mães de 40 anos atrás, elas sofriam com a amamentação, muitas das vezes não tinha alternativa nenhuma e você cresceu ouvindo, eu não conseguia amamentar, nossa, foi horrível. Sim. Hoje a gente tem recursos, lógico, a gente entende que é difícil para uma mãe entender que o bebê vai ter que ter uma equipe multiprofissional. Porque aí fica naquela, nossa, mas agora precisa da fono? Mas precisa de osteopata? Mas precisa do dentista? Mas ele não tem nem 30 dias de vida ainda. Então, assim, a gente entende essa dificuldade, mas eu quero que vocês entendam o quanto é rico isso, né? A gente ter acesso a essa equipe, todos falarem a mesma língua, e que bom e que vocês vão colher benefício disso daí, dessa intervenção. Com certeza. Né? A gente sempre trabalha o preventivo para o reparador ser menor.
Sim, né? sim. E vamos falar um pouquinho sobre a fala, que como você disse, é o motivo principal das mães procurarem uma fono. E muitas das vezes, eu atendendo crianças, às vezes de 2, 3 anos, eu percebo a dificuldade da fala. E aí a gente vai voltar desde a gestação, fazer toda essa anamnese, perguntar tudo do caminho da criança até aquele momento. Mas, no modo geral, se você puder orientar, assim, as mães, quando tem que ligar um sinal de alerta em relação à fala? Desde que ele é um bebezinho que está emitindo sons, né? Então a gente observa lá no 3º mês um bebê que começa a ficar mais em alerta, começa já a reconhecer essa voz, já reconhece a voz da mãe sempre, mas com uma propriedade maior, porque agora essa audição também está se apropriando desse som de uma forma diferente, está escutando mais frequências. E daí o que acontece? Esse bebê precisa começar o balbucio, né? A gente tem o bebê lá com 4, 5 meses fazendo gu, 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 gu. Uhum. Quando a gente observa, né? Geralmente, então, quando chega lá pra mim com 2 anos e meio, que não tá falando nem mamã, nem papá, nem nada. Mas é uma criança que tá compreendendo tudo. Por isso que os pais, muitas vezes, não vão antes ao consultório. Nossa, eu falo pra ele, ó, a gente vai sair. Ele vai lá e pega a chave. Ele sabe que sair é pegar a chave, né? Coloca seu sapato. Ele não coloca outra coisa, ele coloca o sapato. A compreensão está adequada. Sim. Mas a fala não tá vindo, e geralmente são os meninos. E daí aquela história que menino demora mais pra falar do que menina. Não temos isso, tá? Isso é mito. É o mito, tá? E... Nossa, até eu falo isso na consulta, já aprendi. Eu falo, não, mãe, é assim mesmo, viu? Menino demora mais. O que a gente tem, na verdade, no Brasil, de uma forma geral, a gente tem as crianças do Rio Grande do Sul, né? Do sul, realmente, do país, falando mais precocemente do que as outras crianças. Mas você acha que isso é estímulo? Sim. Porque o que eu vejo nas crianças, assim, de modo geral, é muitas das vezes ele aponta pro que ele quer e a mãe pega. E então, a gente por que sabe. ele vai se esforçar pra falar? Se ele tá conseguindo o que ele quer... Eu falo que útero não é diploma, mas é muito engraçado que quando com a Maria Alice tem 4 anos, quantas vezes Maria Alice nem apontava, ela só olhava assim, filha, você quer isso? Eu falava, gente, as mães me contavam isso. Eu falava, Thalita, eu adivinha pensamentos. Eu sei tudo que ele quer. Eu falava, não é possível. Eu falava, ai, gente, ela tá se enganando. E a minha filha foi passou por todas as fases. Maria Alice teve tudo que todos os pacientes tiveram. É muito engraçado isso. Mas o que acontece, né? Bebês que tem pouco balbucio, que tem poucos sons, é o primeiro sinal de alerta. Porque o que a gente tem hoje, que a gente está estudando com mais afinco dentro da fonoaudiologia? Transtornos motores de fala. Então, a gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele é como se fosse um general. E lábio, língua, dente, corda vocal, nosso diafragma que faz essa expulsão desse arzinho para sons que a gente fala que são vozeados, zebra, dos não vozeados, sapo, que são os surdos. Tudo isso acontece em milésimos de segundo. Esse general que manda. Boca abre, boca fecha. Tem corda vocal vibrando? Não tem. Tem ar, não tem ar. É ele que faz isso. Esse general, nos transtornos motores de fala, ele está desorganizado. Então, essas crianças muitas vezes tentam falar, mas faz um... Então, você até vê um movimento, mas não é nem um movimento de... e não sai som. É quase uma mímica facial que você fala... O que ele fez com a boca? Ele faz o esforço, mas ele não consegue emitir. Não consegue emitir. E daí, quando você vai olhar a história clínica dessa criança, você pergunta, era muito quietinho? Nossa, não deu trabalho. Nem chorava? Nem chorava. E como que é? E a mãe super feliz, porque é o que a gente quer. O choro enlouquece qualquer mãe, a gente entende. Samuca tem um bebê de 3 meses. A gente entende, o choro enlouquece, né, Samuca? E daí, de repente, você pergunta, tá, mas com 6 meses lá, 6 meses, tá? Antes também, mas com 6 meses, não tinha aquela coisa dos avós que ficavam brincando de angu? Ai, minha mãe brincava, não fazia angu, não. Não fazia som, não. Então, esse é um sinal de alerta, né? Mas com 12 meses, eu tenho que ter um bebê ali fazendo papai e mamãe. Às vezes... Com 1 ano, eu tenho que ter. Porque são sons bilabiais, é o que ele mais escuta. Sim. Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném do papai? E o papai fica papai, fala papai. E é mais fácil falar papai do que mamãe, porque mamãe som nasal. Mas a gente não tá vendo isso
Ou às vezes o que eu escuto. Meu filho falou com 8 meses, 9 meses, batata. Ele falou o nome do cachorro, Ted. São sons que eu não estou esperando para uma criança de 8, 9 meses. E é uma história assim. Ele falou e depois ele não falou mais. Então eu não espero esses sons, um trissílabo. Eu espero repetição da mesma sílaba, papá, mamá. Entendi. Aconteceu uma palavra muito absurda, um trissílabo, que vai ter esse som de T, som de D, que a gente não tá esperando nesses 8, 9 meses, é um primeiro sinal de alerta. Então a gente começa a acompanhar o desenvolvimento dessa criança. É uma criança que tem muitos rituais, uma criança que ela só brinca, né, com determinado brinquedo, fazendo de determinada forma. Se você tenta mudar alguma questão ali, a gente fala, tem personalidade. Não, a criança ela tem que ter uma aceitação. Eu já entro na próxima pergunta. A gente vê no ambiente de consultório um desespero dos pais em relação a isso para tentar identificar ali um grau de autismo. Sim. Né? Então hoje eles têm muito mais preocupação com a fala por causa disso. Sim. E aí explica qual que é a diferença, né? Como que o pai e a mãe vai entender se é um processo... Por exemplo, existe criança que é mais preguiçosa mesmo para falar? Ela vai ter que estar muito atenta a outros sinais, então, né? Sim, sim. E um deles é a perder função. Um bebê até que balbuciou, olhava nos olhos, tinha um sorriso que a gente fala social, tava lá sorrindo pra vocês fazerem a brincadeira, sorria. De repente. Quando faz esse primeiro aniversário, passa-se 3, 4 meses, ele chega ali com 1 ano e meio, a gente vê que reduz absurdamente tudo. Então já entra no autismo regressivo, né? Que é a grande maioria. A grande maioria. A gente ele vai sentava, ver... ele falava e de repente mudou. Ele acorda, e é bem isso que a mãe fala. Ele acordou sem fazer o que ele fazia. E ele começou com muitos rituais. Abrir e fechar a porta, abrir e fechar a porta. Eu chamava pelo nome, parou de me olhar. Entendi. Né? E começou a brincar. Os carrinhos que ele empurrava, virava e passava a mão na rodinha. Ventilador, ficava lá olhando pro ventilador horas e horas. Máquina de lavar, se é aquela que é, né, frontal, ficava lá parada, era o que mantinha a atenção dele. Então, perder funções comunicativas e sociais é o alerta máximo, realmente. E daí a gente tem uma prevalência do autismo em meninos. E por isso que tem essa questão que às vezes passa-se esse diagnóstico. De, é menino. Imagina, mas olha o motor dele como tá bom. Ele pula, ele corre, ele... Tudo bem. A gente vê o motor dos meninos realmente mais rápido que das meninas em alguns momentos. Porém, era pra ele estar fazendo o que ele fazia antes. O que aconteceu? E às vezes a gente, né, eu escuto isso das famílias. Mas eu acho que não deve ser, Thalita, porque o cachorrinho morreu. Sempre tem um episódio ambiental até porque envolvido. A primeira, assim... É aquilo que você falou, a mãe sente no coração. Sente, a gente sabe. Só que a primeira coisa que ela faz é a negação. Sim. Né? Então entra no processo de negação. A gente teve uma mãe autista aqui falando que é até um processo como se fosse de luto mesmo. Sim. O filho que eu idealizei, será que tem? Será que não tem? Mas assim, por tudo que você tá falando, quanto antes conseguir, né, fazer essa avaliação, querendo ou não, isso vira também uma tranquilidade pro coração, sim, né? Com certeza. Porque se você prolongar 2 anos, 3 anos, olha quanto tempo foi perdido, né? Com certeza, porque cada faixa etária da criança, ela tem um desenvolvimento dos sons da fala. Falar o nosso português é extremamente difícil. E cada faixa etária tem esperado um número de palavras e esperado os sons, né? Então, se a gente pensa, não, mas com 3 ele vai falar... Porque daí tem essa história também, né? A gente conversa com a sogra fala, mas meu filho demorou pra falar, falou com 7 anos. Eu falo, não, gente, vocês escutou isso da sogra? Porque ela deve ter pensado que falar é contar história, sim. Uma narrativa. E não é isso, ele não deve ter falado com 7 anos. Sim. Não aconteceu isso. E a gente se apega a essas situações, né? Só que quanto antes eu atuo, esse degrauzinho de diferença do que é esperado vai ficando menor, né? Então, muitas vezes, quantas vezes hoje no consultório, né? Nossa clínica é uma clínica multidisciplinar, mas vem primeiro para fono,
A gente vê que tem questões de comportamento, que a gente chama de uma rigidez, né? Não permite que a gente compartilhe o brinquedo, que a gente faça parte ali daquela situação da brincadeira. Porque é pelo brincar que a gente constrói comunicação, constrói relação social, contato visual tão necessário para essa criança ver que a gente está falando e entender. Neste momento que ele chega muito pitico pra gente, é o momento que a gente sinaliza assim para esses pais, olha, ele tem sim um diagnóstico hoje de linguagem, um transtorno da linguagem compreensiva e expressiva. Porque tem hora que eu falo pra ele, pega a bola, ele pega qualquer outra coisa ou nem pega. E é esperado que uma criança de 1 ano e 6 meses faça isso, a ação que eu designei a ele. Mas tem outras questões que a gente tá vendo ali, que não só nessa parte dos transtornos da linguagem, eu falo pra eles, que é de base de alguma coisa. Entendi. Você não já é só acende fala. um alerta, né? Não é só fala. O que é? E assim, eles, como você disse, tem o sexto sentido, eles sabem que tem alguma coisa. E o pai geralmente é mais aberto pra falar. Sim. Eu já pesquisei no Google que como ele não tá olhando, é autismo. Aí eu falo, realmente a gente tá diante, talvez, de... A ponta do iceberg é a fala, mas o que tem abaixo desse iceberg pode ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas não tem só autismo. A gente tem outras questões. A gente vai investigar, né? Então, por isso que hoje ele está em terapia, mas eu já vou indicar para passar por uma avaliação com a terapia ocupacional, porque está me dizendo que tem uma seletividade alimentar, que ele não gosta de certas texturas. Né? Então, tudo isso a gente vai fazendo a ponte para daí a gente fechar o mais rápido possível, até para questões de financeiras mesmo, porque é uma criança que vai demandar muitos atendimentos naquele primeiro momento. Mas quando eu falo muitos, não é uma criança em 40 horas de terapia. É uma criança com a quantidade específica e uma quantidade que tenha qualidade. Então, a gente tem visto... Não adianta você socar terapia na criança, Não. A criança não sai mais do terapeuta, ela não tem nem tempo para processar. Não tem. E assim, está triste em relação ao autismo, né? Intervenção precoce salva, no sentido de salvar habilidades que poderiam. Correto, né? Mas a gente está vendo crianças com uma rotina como a nossa que trabalha. Sim. E eles não precisam trabalhar ainda. Sim. Né? Então a gente tem que olhar para totalmente isso. estressante. Muito. A gente pega crianças aí de 5 anos com apostila, com atividades. A criança tem mais atividade que eu. Sim. E aí a mãe não entende por que essa criança tem dificuldade de falar, por que ela atropela as palavras. Gente, mas olha o tanto que esse cérebro tá sendo bombardeado. A todo momento. Então, às vezes ela tem um pensamento acelerado, ela não consegue nem falar, nem se ouvir, de tão assim perdida que tá. Então, a gente, tanto eu, né, como dentista, você como fono, a gente passa por uma fase que essas crianças estão sendo hiper estimuladas. E isso em todos os aspectos, até profissionalmente falando. Infelizmente, a gente sabe que existe um mercado em torno disso, né? E o que a gente pode falar é procure profissionais de referência, né? Que outras pessoas já indicaram. Porque realmente a gente tem que, principalmente quando se trata de criança, oferecer o melhor. Nem sempre o mais famoso, nem sempre o que tá bombando na internet. Tem que ter uma referência, né? Com certeza. Ai, Thalita, muito bom o nosso papo, mas a gente tem que encaminhar para o final, porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas conversando. No final, a gente sempre pede uma mensagem sua, diretamente olhando aí no olho das mães. Vou pedir para você falar para essa mãe, que muitas das vezes está insegura na amamentação, que tem dúvidas, será que eu vou precisar de ajuda ou não? Ou até essa mãe que o filho já tá com 1 aninho e tá vendo atraso de fala, tá percebendo alguma coisa aí. Qual é a luz que você dá para essa mãe? Por que procurar já uma fonoaudióloga? E já fala pra gente, né? Qual é o diferencial do Instituto Ninho? O Instituto Ninho, nosso lema, né, nossa missão é acolher para crescer. Então, toda e qualquer criança, toda e qualquer família é extremamente acolhida no Instituto. Tanto na área da fonoaudiologia, da psicologia, da terapia ocupacional, da psicopedagogia e da fisioterapia. Então, lá realmente é um ambiente que favorece o desenvolvimento materno, infantil, juvenil. A gente tem os adolescentes também na clínica, hoje nos nossos grupos de habilidade social. E para você, mãe que está amamentando, né, conhecimento liberta. Então, não pense que aquele sexto sentido materno dizendo que você às vezes está contando para o pediatra, você está contando para alguma pessoa da família e dizem para você, não é normal, isso faz parte. Não faz parte sentir dor,
não faz parte, ainda mais se você tem esse desejo de amamentar, né? Não faz parte a gente perder esse processo, sendo que você está tão dedicada. Então, muitas vezes, procurar esse fonoaudiólogo, né? As consultoras já têm os contatos de muitos fonoaudiólogos que a gente trabalha em parceria para auxiliar nesse momento aí tão importante que vai repercutir na saúde de uma forma geral da sua criança. E para as mamães que têm as crianças aí em desenvolvimento de fala, né? Observem todos esses sinais que eu contei para vocês. Então, perda de alguma função, né? Seja o contato visual, seja esse sorriso, essa partilha, esse brincar que era muito de uma parceria muito grande que você tinha com seu filho. Essas palavras talvez que não estejam aparecendo, que deveriam estar aparecendo por volta dos 12 meses, procurem para uma avaliação. A avaliação ela não é apenas para a gente dar nome. Muitas vezes a gente tem crianças que o fator ambiental, essa casa não está funcionando como deveria, né? Não tem receita. Né? Ser pai e mãe a gente não tem receita. E a grande maioria hoje das famílias, o pai e a mãe saem para trabalhar. E daí ficam com os avós. E a avó e a avó é para dar aconchego mesmo. E em alguns momentos esse ambiente acaba não sendo favorecedor. E a gente faz orientação para os avós, faz para as famílias. Então, quando não é um fator de base, às vezes é só um fator ambiental, essa avaliação vai dar esse norte. A gente sempre precisa ter um norte. Se seu coração de mãe ou de pai ali está apertado, procurem a avaliação de um profissional especializado. É isso aí. E vamos colocar aqui a fotinho, né, dela. Thalita, você tá lá todos os dias, né? Todos os dias. Então, das 8 às 18. A lá, ela é responsável, né, pelo Instituto Ninho. E tem o logo dela também. A gente tem certeza que lá vocês vão encontrar o acolhimento que vocês merecem, ó. Sim. Lindo o seu slogan, acolher para crescer. A gente quer ser ninho, quer ser porto sempre, porque muitas famílias hoje, né, não tem mais rede de apoio. Sim. Mudaram, né, por trabalho, tudo. Então, eu digo que realmente a nossa recepção é quase uma feira. É um acolhimento. Porque é um acolhimento. Né? Tá todo mundo ali, né, dizendo, olha, vamos continuar. O meu também tava assim, mas o meu foi melhorando. Porque a gente precisa de acreditar realmente nos nossos filhos. Isso é a maior lição. Eu sempre falo, todos eles podem e irão se desenvolver. Sim. A gente só precisa ter esse caminho, esse norte. Então, a gente vai deixar aí pra vocês no episódio todos os contatos. Segue nas redes sociais. Sim. Qual é seu arroba? @Thalita Azevedo e @Ninho Instituto. Tá, a gente vai deixar aí os contatos para vocês realmente terem um norte, como ela falou, e ter alguém aí nessa jornada, né, para crescer junto com esse bebê. Ó, o Inspirações JE, nosso parceiro. Obrigada. Mandou um brinco para você. Obrigada. Espero que você goste, que você use. Irei. Tá? E a gente quer agradecer a sua lindo. Presença. Que lindo. Ai, gente, nas cores. É, já dá pra usar, que vai combinar. Vai. E agradecer, riquíssimo esse episódio. Eu tenho certeza que fonoaudiologia é um assunto que muitas pessoas não entendem. E tenho certeza que a gente vai trocar paciente. Vamos. Tá? Vamos. Então eu quero aproveitar, encerrar a nossa série, né? Diário de uma Maternidade, Agosto Dourado. Tenho certeza que a gente tá encerrando com o melhor assunto possível e cheio de informações. E eu tenho um recado para vocês. Primeiro, né, não deixam de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, manda para essa mãe que você sabe que tem dúvidas, que precisa saber muito mais sobre o assunto fonoaudiologia e a linguagem das crianças. E também para quem tá amamentando. E também quero informar vocês que a partir do próximo episódio nós teremos uma novidade. Então fica lá, acompanha eu no Instagram, no Elas Podem Cast, que vocês vão saber aí todas as novidades que acontecerão no mês de setembro. Um beijo e até a próxima.